A proclamação oficial do Império foi em 1721, quando o Senado conferiu o título de imperador ou czar ao então rei Pedro I. A base da economia era a agricultura, em um sistema bastante parecido com o feudalismo, que existiu até 1861. Por esse motivo, a Rússia do século XIX era considerada uma das economias mais atrasadas pelos europeus. A abolição do feudalismo e a pequena industrialização na sequência fizeram com que camponeses deixassem o meio rural e se mudassem para os centros urbanos. Não demorou para que sofressem com a marginalização, carga excessiva de trabalho e pobreza. Em 1904 começaram as greves e manifestações contra a estrutura social da Rússia Imperial. No ano seguinte, 1,5 milhão de habitantes de São Petersburgo, a capital do Império, marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno com reivindicações, e foram recebidas à bala, e muitas foram massacradas, em um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Com a Primeira Guerra Mundial, o Império Russo sofreu pesadas baixas, e parte de sua economia foi destruída. Após uma greve convocada por mulheres em março de 1917, diferentes setores da sociedade apoiaram a queda do czar Nicolau II. A efervescência revolucionária passou para outra etapa no mês de outubro, quando os bolcheviques tomaram o poder e iniciaram a construção de uma república socialista. Após a abdicação do czar, forma-se um governo provisório sob a chefia de Kerensky, que se veria envolvido em disputas entre liberais e socialistas. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. No dia 7 de novembro, 25 de outubro do calendário gregoriano, os operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as entradas de ferro e as indústrias que passaram para o controle dos operários. A russificação é uma forma de imposição cultural na qual os não-russos abandonam suas culturas e línguas em favor da cultura e língua russa. Isso é feito em busca do domínio e da hegemonia russa. O processo de russificação começou principalmente nas áreas periféricas do império, como os territórios do Cáucaso, Ásia Central e Finlândia e Polônia. Após a Revolução Russa de 1917, a política de russificação continuou sob o governo soviético, com algumas mudanças. As línguas e culturas regionais foram reconhecidas e promovidas em certa medida, mas a ideia de um Homo soviéticos foi defendida, visando criar uma identidade soviética unificada acima das identidades nacionais. Com o colapso da União Soviética, muitas repúblicas ex-soviéticas declararam independência e buscaram fortalecer suas identidades nacionais, opondo-se à influência russa. No entanto, a russificação ainda deixou um legado duradouro em muitas áreas, incluindo a predominância da língua russa como meio de comunicação internacional e o impacto cultural e social da cultura russa em todo o espaço pós-soviético. A União Soviética terminou em 8 de novembro de 1991, pois não conseguiu acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população. Os principais motivos foram a crise desencadeada, a população vivia com escassez de muitos bens de consumo, reformas mal conduzidas que levaram à deterioração da qualidade de vida da população, descontentamento popular com a oferta de produtos, principalmente alimentos, diferença de qualidade de vida entre os cidadãos da União Soviética e do bloco capitalista, concentração de poder, enfraquecimento do poder central, autoritarismo com censura à imprensa e as mais diversas formas de manifestações populares, controle da igreja e demais religiões, enfraquecimento da disciplina do partido comunista devido à divisão ideológica, Guerra Fria e a pressão do Ocidente em várias regiões da União Soviética. Emergiram movimentos separatistas. A crise começou nos anos 80, mas se aprofundou nos anos 90 com a ascensão de tendências nacionalistas em praticamente todas as repúblicas. Gorbachev era questionado pela burguesia russa, que temia perder os privilégios. O principal líder da oposição, Boris Yeltsin, exigia reformas radicais e planejou um golpe contra Gorbachev.
governo de Gorbachev, o líder soviético deu início a reformas estruturais na União Soviética. As duas medidas foram a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika objetivava mudar os fundamentos econômicos e sociais da nação. A Glasnost propunha a luta contra o autoritarismo e a falta de liberdade. O sistema soviético, no entanto, não suportou esse e demais movimentos que surgiram, entrando em dissolução em 1991 após a renúncia do Gorbachev. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chegou ao fim no final do ano de 1991 e deu origem a 12 países. São eles: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão.